Salve, salve, nação! Nação, o Flamengo venceu, né? De goleada. Não vou dizer goleada, mas foi um massacre em cima do Maringá, né? Por 8-2 e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Sampaoli, durante a entrevista coletiva, disse que quer transformar esse time em um time imbatível. Eu consegui entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que quer transformar esse time em um time muito difícil de ser batido, né? Não, óbvio que não existe time invencível, mas é um time muito difícil de ser batido. Vamos ver se os comentaristas também conseguiram interpretar dessa maneira sobre a fala do Sampaoli, né? O Flamengo venceu por 8-2, Gerson jogando fino da bola nesses últimos 3, 4 jogos. E vambora para mais um vídeo. O Flamengo venceu. Eu peço o seu like aí para ajudar o canal. O seu like já ajuda demais. E vambora para o vídeo. Créditos a ESPN no Brasil. E tamo junto. É nóis. E o like já ajuda demais. Valeu! Para fazer um gancho para falar do Flamengo. Porque o Jorge Sampaoli falou que quer montar um Flamengo invencível. É possível, Rafael Prats, sim ou não? Não. Você acabou de falar que o Arsenal não, é que assim... Por que o Flamengo não pode? Não, você faz uma pergunta assim, sim ou não, é que não é para explicar muito a resposta, é só sim ou não, tá. não é? Então é não. Não, é Seco. porque não pode perder nenhum jogo, não é isso? Invencível é que ninguém vai vencer. Invencibilidade eterna. O São Paulo... Então vamos ouvir o São Paulo para ver? Aí a gente analisa. Vamos lá. O que eu mais gostei é ficar no Maracanã e que o time fez 8 goles. Que historicamente a história hace que la obligación de Flamengo sea esa, con un time de otra categoria. Mas... Tá aí o Sampaoli, acho legal que ele está se esforçando e já está falando um pouco mais de português, né? Assim. Soltou a gente. A gente. Mas legal, tá se esforçando, já tá falando um pouco mais de português do Sampaoli, que já foi cornetado. Poxa, tá tanto tempo, não fala nada. Olha aí. Aí, é interessante, para ele se comunicar com o torcedor do Flamengo. Hein? Claro, é importante. com certeza. Sampaulismo em evolução, grande Breiler. Indicadores dos 3 primeiros jogos de Sampaoli no comando do Flamengo. Posse de bola. Aí é contra o Nublense, Internacional e Maringá. Os 3 jogos. Olha, teve mais posse de bola. Alguém vai dizer, mas posse de bola muitas vezes não quer dizer nada. O cara teve posse de bola e não chutou no gol. Perdeu os jogos. Acontece, mas vamos ver então as chances claras. De 4 contra o Nublense, 3 contra o Inter e 7 contra o Maringá. Chutes, 17, 16, ontem já foram 25. Chutes certos, meia dúzia, 4 contra o Inter e 13. Passes até chutar, 32, 36 e menos, precisou de menos passes ontem para conseguir chutar. Quanto mais cair, óbvio melhor. Que você tem que analisar também a qualidade do adversário, as dificuldades. Teoricamente, o adversário mais difícil seria o Internacional. Vários mais difíceis, ele vai ter competições mais difíceis e o time tem que melhorar. Você só tem chance de fazer 8 gols se seu técnico for um Sampaoli, for um Fernando Diniz, for um Jorge Jesus no Flamengo, que também pedia essa intensidade, né? Nunca esqueça um jogo do Flamengo com o Goiás, que estava 6 e acabou com o Flamengo perdendo o 7º. Então, essa questão não é... A perfeição não existe. Não existe time que não vá perder. Não existe time que não perca a bola. Viralizou um vídeo dele na semana passada, que ele falava assim, não se pode perder a bola. Nunca, nunca, nunca. Amor pelo balão. Ele fez muito isso no Santos também. Então, o que significa isso? Claro que ele sabe que o time vai perder a bola. É humanamente impossível praticar futebol. Ele quer que perca pouco. É isso. Na medida em que ele pede, um time próximo da perfeição, eu acho que é essa coisa dessa busca. Você tem que buscar. A perfeição não existe, mas buscar a perfeição é a obrigação de um profissional do nível dele, né? Ainda bem que você mudou seu discurso, professor. Eu sou seu fã. Mas se o cara é acomodado, você ia reclamar. É verdade. Se o cara está querendo a perfeição, você fala que o cara é exagerado? Tem razão. Professor Celso Zelt. Porque perfeição não existe, como disse o Prats. Você viu como ele se assustou quando você falou de time invencível? Quem se assustou? O Prats. Não, mas eu me assustei. Mas eu vejo o Sampaoli um profissional obcecado por espetáculo e por títulos. Por espetáculo, porque sempre foi da mentalidade dele, um técnico que sempre quis ser protagonista, que sempre quis fazer com que as equipes fossem referência de um jogo envolvente, de um jogo com predomínio sobre o adversário. E agora, ele é obcecado por títulos, porque ele pegou uma sequência de trabalhos que não ofereciam para ele uma perspectiva imediata de vencer. Então, quando ele assume o Santos,
estava longe de ser o melhor elenco. Ali ele sabia... Mesmo assim, fez uma campanha de campeão. Sim, tinha o Flamengo do Jesus, não era campanha de campeão. Exato. Aí no Santos, no Atlético, um trabalho de reconstrução, e ele foi a primeira peça dessa reconstrução do Atlético, trazendo jogadores, qualificando o elenco, dando uma cara para o time. E aí na Europa, ele vai trabalhar no Olympique de Marseille, que tem a dura missão de competir com o PSG no cenário local, e na Espanha, no Sevilha, ele também não brigava por títulos. No máximo, sobraria ali uma Copa do Rei, uma Liga Europa, para competir de fato por conquistas. Agora, no Flamengo, ele tem a possibilidade de colocar muitos títulos na galeria. É até um currículo, em termos de conquistas, que não é proporcional ao treinador que ele é. Ele é um treinador muito competente, mas que até pelo cenário, pelas equipes que pegou, ele não... Até mesmo na seleção chilena, ele conseguiu a proeza de dar um título de peso, uma Copa América para o Chile, depois de muito tempo sem ganhar nada. Então, é um técnico que agora... Além de ter levado a Copa do Mundo. De uma vida você ganha, né? De ter disputado uma boa Copa do Mundo. Quase elimina o Brasil. Mas mais fracos contra e tem times dificuldade pra grandes, ganhar. times fortes brasileiros contra verdade. adversários fracos, com dificuldade para ganhar, ganhando apertado, Não, empatando ou perdendo. E fazer 8 então, gols, o Flamengo Abel. fez 8 gols. Você marcar 8 gols não é para qualquer um. Isso é algo que chama atenção. Eu concordo com o Breyle. Há uma diferença técnica muito grande, absurda, entre Flamengo e Maringá. Mas a gente fala do Maringá que venceu 2-0 em Maringá. Né? Então, assim, marcar 8 gols como o Flamengo marcou, claro que isso merece destaque. E no jogo de ontem houve um momento em que o Maringá voltou a jogar a coisa para os pênaltis e insistiu e diminuiu. Não foi um adversário passivo. Não foi aquela famosa galinha morta do começo ao fim. Não deu para jogar. E além dos 8 gols, teve mais quantas chances? Sim, mas é por isso. A gente viu Mais umas 4 ou 5, pelo menos, não teve? É aí que ele cobra. É aí que ele entra ao lado do técnico, que chegou para mudar a mentalidade dos jogadores, de não deixar a galera se acomodar. A gente vê a referência do Palmeiras hoje. O Abel contra o Tombense é ali, mobilizar os jogadores, mostrar a importância do torcedor, o quanto vale cada partida. E o São Paulo chega com uma mentalidade muito parecida, de não deixar cair em zona de conforto, de apontar erros, de mostrar que esse Flamengo pode ser mais contundente, precisa ter efetividade. Contra o Inter, por exemplo, ele cita, e com razão, o Flamengo perdeu o jogo de área a área, por não ter a frieza para se defender, para neutralizar o Inter, e por não ter também a frieza de matar o jogo quando teve a oportunidade. E ele tem razão, de apontar esses erros em momentos que, em tese, são positivos. Apesar da vitória espetacular com a classificação diante do Maringá, o Flamengo, o Sampaoli, os jogadores, ele pode ter o seguinte pensamento: tomamos 4 gols em 2 jogos contra o Maringá. Ou, nos últimos 2 jogos, contra a Inter e Maringá, a gente levou 4 gols. Sim. Vai ter jogos contra adversários mais difíceis que não vamos conseguir fazer 8, ou 5, ou 4. Contra o E se a gente levar sempre 2, vamos correr o risco de ter uma eliminação. Contra o Inter já aconteceu isso. Contra o Inter aconteceu isso. O Flamengo teve muitas chances, não as aproveitou, levou 2 gols e perdeu o jogo. Isso pode acontecer na Libertadores. Então, esse tipo de pensamento, aí eu concordo com o Sampaoli. Não o Sampaoli falando sobre o Gerson? Agora, uma enorme paixão me devora. Sampaoli. Yo conviví con él en Francia un año. Gerson, él es uno de los mejores jugadores que yo dirigí. Tiene una capacidad tremenda para jugar fútbol, para atacar todo el tiempo o tiempo de espacio. Él ainda puede ser mejor, que sea así. Yo elegí a él para Francia y feliz de que él haya retornado ao clube. Comparações muitas vezes não são legais. É verdade, Abel. Mas Você o pode falar Gerson sobre lembra muito o Adílio, camisa 8 do Flamengo dos anos 80. E o Sampaoli falou, um dos melhores jogadores que eu já dirigi. E olha que dirigiu gente boa, hein? Ó. Só na seleção da Argentina. Se bem que ali ele não dirigiu bem. Dirigiram por ele? Dirigiram, ele foi Entendi, dirigido também por muita gente Mas boa, foi hein? técnico da Argentina na Foi. Copa do Mundo. Tá certo, Chile e Argentina. Tá valendo o elogio. E pegou a Argentina nas eliminatórias numa situação complicada. Verdade. Levou para a Copa. Chegou na Copa, teve aquela crise toda.
Corinthians... Foi em que ano? Foi em qual Copa? 2018. 2018, né? Na Rússia, né? Para 18, Olha aí, o Coringa Gerson. Vapo? É, negócio de vapo, é. Vapo. Negócio de Negócio de vapo. Você percebe a crítica embutida? Não, crítica não. O cara não gosta. Claro que eu gosto. Amargo, Claro que eu uma gosto. comemoração legal. Eu peço cuidado com oba-oba, mas eu gosto. Faz Claro um que eu vapo aí gosto. depois pra gente ver. Quando sair a Depois, tela, eu prof, vou pedir um vapo. depois. Será que o Vapo... Essa do Adílio mexeu um pouco comigo, prof. O Coringa voltou a sorrir? Números de Gerson pelo Flamengo com São Paulo. São só 3 jogos, mas em 3 jogos, 2 gols, 1 assistência, 5 chutes, 3 chutes certos, 6 chances criadas. É um Gerson que parece realmente mais à vontade, na minha opinião. O que você acha, Rafael Prats, deste Adílio dos tempos modernos? Na mão do São Paulo. Na comparação, o que eu acho do Gerson? Não, o Gerson... É craque. Claro, pô, aqui a gente respeita a opinião de craque? todos. Cracaço. Muito craque. Essa acho que vai dar corte. Você considera o Gerson no Flamengo craque? Craque. Não, mas o quê? Craque? Cracaço. Cracaço. O padrão atual, cara. Não, nos padrões do futebol brasileiro, então, muito bom mesmo. Se ele jogar o máximo que sabe, sobra. É um jogador especial, de fato, e o Sampaoli acerta ao tratar assim, ao dar confiança. A gente já percebe um Gerson melhor fisicamente. Começo da temporada parecia que estava abaixo. E melhor tecnicamente também, porque o treinador encontra o posicionamento ideal. O Gerson não pode jogar tão afastado do gol. É um meia de origem. Ele, na base, jogava muito próximo do gol, com capacidade de finalização de longa distância, capacidade de assistência. Isso ali era outro futebol. Né? Quando jogava o Lico, ou quando jogava o Lico Tita, fazia um ele trabalho fazia o trabalho de ajudar na marcação. O próprio Tita também. Tita também. Não tinha 2 pontas abertos, né? Exatamente. Então, isso facilitava. O sonho do Tita era vestir a 10 do Zico, né? Isso atrapalhou muito. E outro jogador que já mostra que pode ser melhor aproveitado também é o Gabigol. O Gabigol jogando mais próximo do Pedro, até ele marca um gol de pênalti, mas a gente já percebe um Gabigol que mantém a sua característica criativa, tem sido uma espécie de atacante armador, mas ao mesmo tempo, se jogar um pouco mais próximo do gol, ele vai ficar mais satisfeito em campo, porque é a dele, ali é onde ele se posiciona muito bem, ele gera muitas chances e muitos espaços, até para o Pedro infiltrar. E também você tem um Flamengo mais móvel, um Flamengo que tem a capacidade de se adaptar melhor à ideia do Sampaoli. Por isso eu vejo o Gabigol como um jogador-chave nesse esquema para fazer o papel de um atacante de mobilidade. Jogou bola ontem, hein? Jogou... Não, ontem ele foi bem. Até eu vejo que o Gabigol ainda... Ele oscilou em termos físicos. Ele pode ainda evoluir, chegar no ápice... nessa função, sobretudo, ele precisa de muita movimentação e mobilidade. E ontem ele teve. O Gabigol, na minha visão Abel Neto, analisando toda essa passagem dele do Flamengo, depois de uma passagem decepcionante, eu ia falar fracassado, talvez fracassado, mas fracassado parece forte. Decepcionante. Na Europa, a gente temos visto um Gabigol goleador numa fase, principalmente de 2019, mas desde 2019 o Gabigol goleador, ele já era também muitas vezes um Gabigol armador. Ele cansou de dar passe para o Bruno Henrique naquela fase dos dois e agora isso está aparecendo mais com o Pedro, né? Então ele continua. Então acho que é uma versatilidade, uma virtude mesmo do jogador, de além de fazer gol, ou numa fase que não está fazendo tantos agora, como fez em 2019, ele cansa de jogar, de colocar os caras na cara do gol. Ou estou errado? E parou de falar que quer a centroavância de volta, né? Ainda bem, porque se está funcionando para o time. E ele também fica mais feliz com as coisas funcionando. Porque ele só falou que queria a centroavância de volta porque as coisas não estavam funcionando. Então, talvez na cabeça dele, ele imaginasse, bom, se não está funcionando, então vamos voltar ao que funcionava para mim e para o time. Eu acho que se as coisas continuarem azeitadas do jeito que estão, não tem problema nenhum. Ele já mostrou que ele está disposto a isso. Inclusive, desde os tempos em que trocava assistências com o Bruno Henrique. Os dois não trocavam só gols, os dois trocavam assistências. Eles brigavam por artilharia, mas trocavam assistências com uma naturalidade que foi muito importante para aquele time de 2019. Isso pode se repetir agora. E eu confesso que eu não consigo ver o Flamengo sem os dois. É óbvio que vai... Alguns jogos, dependendo do jogo, ele vai trocar o time, vai poupar titulares, mas assim, o jogo-chave, mata-mata da Libertadores, ou um jogo decisivo do Brasileirão, que o Flamengo está lutando pelo título, tem que ter esses dois. A escalação clássica. Se o Sampaoli
mudar e o Flamengo continuar voando, ele vai me convencer. Se não, para mim tem que jogar... É esses 2 e mais 9, para mim. O Sampaoli não tem escalação clássica, né? Você fala assim, qual é o time clássico? Ele não se preocupa com isso. Agora, tem que ter um motivo muito forte para mexer nos dois. Em nome de quê você está mexendo? Em nome da característica do adversário? Em nome de um suposto resultado que você tem embaixo do braço numa competição difícil contra um adversário do nível de um Palmeiras ou de um Atlético Mineiro em futuras fases de Libertadores? Talvez em nome de uma maior força de marcação, como já pensaram outros técnicos. Por circunstância. Aí tem que ter uma desculpa muito boa para mexer na dupla. Eu digo que eu não consigo ver porque os dois jogam muito. Sim. Os dois fazem gol, os dois criam chance de gols. E o Sampa sabe disso. E é o espírito do que ele quer. Se mexendo um pouco, não sendo neutro, como ele criticou contra o Inter, né? Que ele falou que o ataque estava neutro. Porque eles estavam devendo. Ele optou por tirar Mas ali tudo bem, ele tirou durante o jogo. Normal. Quando voltar o Arrasca? Então tem muita gente boa, né? Então, e sem o Arrascaeta, o time precisa ainda mais do Gabigol no papel de criador. Agora, quando volta o Arrascaeta, e o Gabigol até posta ontem, né, falando, preciso de você aqui, só você que me dá bola, brincando, né, com a situação, e de fato o Arrascaeta é um cara que procura muito o Gabigol por essa movimentação que ele tem, esse encaixe também pode funcionar. Aí ele pode, ou eventualmente, mexer, trocar o Gerson de lado, deixar o Arrascaeta ali fazendo essa função, se aproximando. Já sei quem sai do time, adivinha, o mesmo de sempre. O Everton. O Arrascaeta volta bem, Gabigol não pode sair, Pedro não pode sair, Gerson tá voando, quem vai sair? Everton Ribeiro foi bem novamente, mas hoje não tem lugar garantido no time. Então o Gerson hoje, para mim, é mais titular que o Everton Ribeiro. Então, pensando numa volta, eu imagino que o Arrascaeta tende a tomar esse lugar do Everton Ribeiro ou disputar essa posição, já que o Gabigol tem tido muita mobilidade, com ele. Só que ali você acaba descaracterizando um pouco. O Arrascaeta, em alguns momentos, precisaria jogar de costas. Então, não é a dele. Então, eu imagino que essa disputa hoje, pelo menos com o Gerson consolidado como titular, seja com o Everton Ribeiro. Olha que coisa, é tanta gente boa, é tanta qualidade, quantidade. Eu estou imaginando o Sampaoli andando, indo e voltando, que nem ele faz no campo, só que dentro do CT do Flamengo. Ele chegando na porta assim da diretoria, necessito reforço, pensando, aí ele para e pensa, não, peraí, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, tarará. Não necessita mais. Aí vai, volta. Peço ou não peço? Peço ou não peço? Muita gente boa. Peço onde? Muito jogador bom. E tem expectativa pela volta 100% do Bruno Henrique, pô. É Vidal, Cebolinha recuperando um futebol interessante, principalmente para as pretensões do Sampaoli. Marinho voltando a ser útil, utilizado. O Marinho utilizado. Não necessita reforços massivos. Falta o goleiro que sai com a pela. Ih, rapaz. Né? Fãs de esportes, é isso? Hashtag? Salve, salve, nação! Então é isso aí, mais um vídeo aí. Eu só queria esclarecer, não é exatamente esclarecer. Então é aquilo, quando o Sampaoli, na minha visão, quando o Sampaoli diz que quer tornar o Flamengo um time imbatível, ele está tentando se referir, o que eu consegui interpretar, tornar o Flamengo um time muito difícil de ser batido. Eu vou citar um exemplo aqui como o Palmeiras, o rival de São Paulo aí. O Palmeiras, ele, com o Abel Ferreira, ele é um time muito difícil de ser batido. Se eu não me engano, eu vi uma estatística na internet esses dias. Nos últimos 100 jogos do Palmeiras, o Palmeiras só perdeu 9 ou 10 vezes, né? Então, é muito difícil o Palmeiras perder. Então, o Jorge Sampaoli quer fazer isso com o Flamengo. O Flamengo se tornar um time muito difícil de ser batido. Óbvio que não existe time invencível. Isso não existe. Só que os comentaristas, na minha visão, levaram ao pé da letra, entendeu? Não existe time imbatível, óbvio. Então, quer tornar o time e tem todas as condições, sim. Pelo trabalho que ele está tentando desenvolver no Flamengo, está conseguindo nesse início de trabalho. Os jogadores estão colaborando, os jogadores voltando a desempenhar um bom futebol. Os resultados vindo também. O clima estando ótimo, os jogadores conseguem desempenhar um bom papel. Óbvio. É contra o Maringá, beleza. Mas se você não fizer seu papel contra um time pequeno, vai conseguir fazer contra os grandes. Então, começa ali contra o Maringá, vai jogando bem. Coritiba, Inter, Nublense, agora Maringá. Flamengo voltando a desempenhar um bom papel. Jogadores voltando a jogar bola. Então, eu concordo que o Sampaoli, ele vai tentar. Óbvio, não vai conseguir um time imbatível, mas vai conseguir um time bastante sólido e difícil de se perder, né?
Então, é isso que a gente espera. E Flamengo rumo a ser campeão da... Não, calma, ainda tá muito cedo. Vamos pensar mais pra frente. Mas o que esse Flamengo está evoluindo na mão do Sampaoli, início de trabalho, é uma coisa para se pensar, né? Tá evoluindo muito rápido. E o Gerson, sinceramente, o que o Gerson tá voltando a jogar bola é brincadeira. A gente sabe que o Gerson tem qualidade técnica, só que de 5 jogos pra cá, o que o cara tá destruindo é brincadeira. E aquilo, o moleque Wesley, lateral direito, tá jogando uma bola, hein? Tá jogando uma bola, hein? Lateral direito do Flamengo, Wesley. Tá jogando uma bola. Então, é isso aí e tamo junto. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quem foi o destaque do Flamengo nessa partida? Pra mim, foi o Gerson. O que? Gol, assistência e sofreu pênalti? Esquece. Valeu!